muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Fala Logístico. Se você está vindo por aqui a primeira vez, meu nome é Tarcísio Mendes, um dos idealizadores do canal Tema Corporativo, aqui no YouTube. Esse nome dessa série, né, surgiu muito em função de um dos cursos, principalmente que a gente tem, que é o curso Analista de Logística, e aí todos os vídeos eu faço a abertura dizendo, a imensa maioria dos vídeos, eu faço a abertura dizendo, fala logístico, vamos para mais uma aula e tal. E aí é curioso que algumas pessoas que eu encontro, às vezes na rua, num evento, enfim, aí as pessoas falam logístico, já me complementa dessa forma. Aí quando a gente vai criar esse espaço para entrevistar logísticos, o que é que a gente pensou? Nada melhor do que a gente chamar de Fala Logístico, né? Então, quero te convidar para que você assista esse episódio até o fim, mas também tem outros vários episódios que eu vou apresentar para você, que foi o José Paulino, que é coordenador de logística do Grupo Kini. Depois a gente entrevistou o Hermes Ribeiro, que na época era gerente de distribuição do Grupo Tapajós. O Wesley Knight, fundador do Log SCM, uma pessoa que tem uma relação maravilhosa desde 2015, ele é lá do Paraná. A gente entrevistou mais recentemente o João Marcelo. Esse eu tive a oportunidade de trabalhar junto, né, na mesma empresa a gente trabalhou. Hoje ele está no grupo, quando a gente entrevistou ele, ele está atuando na Rede Dó, no segmento hospitalar. E hoje a gente está entrevistando o Matheus Souza, que é uma joia da logística, usando aí a linguagem do futebol, por ser um profissional que com 26 anos já é gerente há 4. Então ele foi gerente pela primeira vez com 22 anos. Ficou muito bacana o bate-papo. Eu sempre gravo essa apresentação aqui depois da entrevista, porque aí eu posso, né, ter uma noção, posso falar melhor do que é que vem. E nossa, a gente falou de WMS, carreira, OTIF, a abrangência da operação dele, já passou por todas as operações da empresa, então ficou um episódio muito bacana. Eu queria te permitir também, né, te pedir esse espaço, né, essa oportunidade, para, se você está chegando aqui também pela primeira vez, a gente tem alguns cursos do tema corporativo, cursos online, cursos gravados, que você faz a inscrição e tem acesso imediato. Um deles é o curso Analista de Logística, que já passou da casa dos 4.000 inscritos, é um curso muito bem validado e vale a pena você dar uma olhada na descrição, conhecer mais sobre esse curso. Aproveita, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo aqui, ele está por um valor, mas ele deve ser reajustado, tá? Outro curso é Operações com WMS, é um curso introdutório para quem não tem conhecimento, nunca vivenciou uma rotina de WMS, então esse curso te dá essa oportunidade para você ter um pouco de noção do que é esse WMS, de como funciona, algumas telas de rotina de sistemas, né? Não é um único sistema esse curso, foi uma pincelada, a gente foi uma miscelânea de algumas telas que a gente foi tendo contato nesse período, tá? Então é um curso para você ter a oportunidade de entender um pouco da lógica do WMS. E o terceiro curso, o mais recente que a gente lançou, é o curso Logística de Materiais de Construção. Então é um curso com 16 horas, com foco nas operações de materiais de construção. É um curso de logística que você vai ter um aprendizado de ponta a ponta, do recebimento à expedição. Mas a base, os exemplos, os cases, o foco é material de construção, tá? Então também vale a pena você dar uma olhada na descrição. Esse curso é o mais recente, é o nosso filho mais novo, que a gente lançou na Expo Construir, numa palestra que eu tive a oportunidade de fazer no dia 20 de agosto de 2025. Tá, então alguns outros avisos, só para finalizar a gente ir para o vídeo. Eu queria falar também sobre dois parceiros nossos aqui no canal do Tema Corporativo no YouTube, que é a Zuc Performance, Gestão Inteligente de Frota. Então, solução em rastreamento, solução em roteirizador, uma empresa para você conhecer as pessoas, a solução e entender um pouco mais sobre o TMS deles e qualificar ainda mais a tua gestão de frota. E também, para a gente finalizar, o amigo José Ivan da Alfa Serviços. É uma empresa de terceirização de mão de obra inicialmente em Fortaleza, mas que está expandindo suas operações. Então, se você é de Fortaleza, vale a pena entrar em contato com o José Ivan. Tanto a Zuc quanto a Alfa Serviços, na descrição tem um contato para você, caso tiver no teu momento, tiver necessidade, fazer contato com eles, tá bom? Então vamos para o vídeo. Eu te peço para deixar o teu like no vídeo. Se você está chegando aqui a primeira vez, se inscreve no canal. Obviamente isso ajuda o canal a crescer, ajuda o trabalho da gente, mas também vai te avisar das próximas vezes que a gente tiver conteúdo novo aqui. Você é avisado quando você se inscreve e ativa as notificações, tá bom?
Então vamos lá, vamos conhecer Matheus Souza, vamos conhecer essa trajetória dele e vamos aprender sobre os temas que eu já falei, que ele abordou e foi maravilhoso. Deixa a tua impressão, tua opinião, se você quiser. Também tem na descrição as redes sociais do Matheus, que de repente você quiser estreitar a relação, bater um papo com ele, ele está muito à vontade, tá bom? Fique muito à vontade, ele está muito à disposição. Um abraço, vamos pro vídeo e até a próxima. Fala, logístico! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se é a primeira vez que você assiste, se é a primeira vez que você clica no canal do Tema Corporativo, meu nome é Tarcísio Mendes, um dos idealizadores do canal Tema Corporativo, que hoje já virou empresa, virou uma consultoria, foco em processos logísticos e treinamentos online, presenciais e ao vivo. E vamos direto ao assunto, vamos conhecer o nosso convidado. E ele mandou um resumo que eu vou ler para vocês, e é uma forma de você conhecer minimamente o nosso convidado, e obviamente é só o começo de um bate-papo maravilhoso que a gente vai fazer com esse nosso convidado. Apresentando para você, Matheus Souza. Sou um profissional com ampla experiência na área de logística, atuando desde 2016 e construindo uma trajetória sólida da base operacional à gestão estratégica. Se liga nisso. Da base operacional à gestão estratégica, literalmente, tá, gente? Literalmente. Ao longo da carreira, desempenhei funções em diversas etapas da cadeia, passando por cargos como auxiliar de entrega, almoxarife, estoquista, conferente. Eu quero parar por aqui. Na verdade, comentar até aqui. Você que é auxiliar de entrega, almoxarife, estoquista, conferente, continuando, comprador, auxiliar administrativo ou analista, esse cara já passou por tudo isso e hoje ele é gerente de logística, então você também pode. Continuando, essa jornada me proporcionou uma visão completa dos processos logísticos, fortalecendo minha capacidade de compreender os desafios de cada etapa e liderar com empatia, eficiência e foco em resultados. Não tem o que fazer, logística tem que focar em resultado. Tenho forte atuação em gestão de pessoas, padronização de processos e melhoria contínua, com foco na redução de custos operacionais, atendimento de excelência aos clientes e otimização dos recursos logísticos. Possuo experiência consolidada na implantação e gestão de WMS. Vamos abordar muito esse tema. Com um ênfase em ganhos de produtividade, controle de estoque e rastreabilidade de processos. Baita definição aqui do que é WMS. Sou orientado por indicadores de desempenho, com conhecimento profundo em OTIF, On Time in Full, um dos principais indicadores logísticos, fundamental para garantir a eficiência nas entregas e a satisfação dos clientes. Para finalizar, apaixonado pela logística, sigo comprometido com a excelência operacional, inovação e o crescimento sustentável das operações. Senhoras e senhores, esse nosso convidado tem 26 anos, aos 22 alcançou a sua primeira gerência na logística e é um prazeraço dar muito boas-vindas a Matheus Souza ao 5º episódio do Fala Logístico. Muito bem-vindo, meu amigo. Fala, logístico. Boa noite, Tarcísio. Me sinto lisonjeado aí, né, pelo convite. É muito interessante e bacana estar aqui para a gente bater esse papo aí, né, e fazer esse network aí, viu? Meu amigo, eu já começo lhe agradecendo pela sua participação. Eu já começo dizendo para quem está chegando aqui agora, né, assistindo o nosso bate-papo, a gente vem, eu não vou conseguir dizer a data, o tempo, mas a gente já vem tentando esse papo faz muito tempo, né, Matheus? Pode ficar à vontade com o teu microfone aberto aí, fica à vontade. A gente vem batendo esse papo faz muito tempo. A gente vem tentando bater esse papo faz muito tempo. Então, hoje conseguimos. Matheus Souza está aqui para a gente bater um papo. E, meu amigo, eu queria, como eu falei logo no começo, agradecer o convite e já entrar nessa tua trajetória, né? Nesse teu ano, ou nessa tua gerência tão novo, assim, com tão pouca idade, alcançar uma gerência na logística. E aí, o que é que a gente normalmente faz aqui nesse espaço? É como começou a tua jornada na logística, né?
Porque a gente sabe que dificilmente uma criança, um adolescente dizer, eu vou ser gerente de logística. Isso é muito difícil. Né? Sim, sim. E aí termina sendo uma coisa que acontece no decorrer da trajetória da gente, na carreira, no crescimento, a gente vai descobrindo que existe essa opção, termina enveredando para a logística. Então, como começou a tua jornada na logística? Como é que você entrou na área e, de repente, quais foram esses primeiros desafios aí? Mas, principalmente, como é que foi esse teu começo na logística? Perfeito, Tarcísio. Na verdade, né, eu iniciei aí na logística em 2016. Meu primeiro trabalho, na verdade, ali na época, né, já era logística, só que eu não tinha esse conhecimento ali, logo de início, que foi na distribuidora de gás, né, da cidade. Era uma das maiores da cidade lá, e aí eu já iniciei ali como, né, entregador, basicamente, fazia ali todo o processo de entrega, né, na época era de motocicleta, né, fazia ali o processo de entrega, né, os clientes faziam os pedidos, né, a moça lá que trabalhava no processo ali de despacho de entregas, entregava para a gente, passava o endereço certinho, a gente ia lá fazer a entrega, né, então meio que aquilo já era uma entrega, era entender, né, a necessidade e a rapidez do cliente que está ali em casa, pede um gás quando o gás acaba e chegar ali com eficiência e rapidez, né, então meio que já me despertou. Passei esse período ali, né, me identifiquei demais com essa movimentação toda, entrega, rapidez, comunicação, e depois disso, né, comecei ali garimpando, galgando ali espaços, e logo em seguida, entrei em um material para construção, na verdade, uma empresa da cidade. Lá eu aprendi muito, né? Foi muito tempo de aprendizado, foi muita coisa bacana que eu consegui absorver com esse tempo lá. A gente trabalhava lá no segmento de material para construção, né? Toda a linha, com grandes fornecedores, né? Aqui da Bahia. E também tinha uma linha de supermercados, né? Isso tudo em um único lugar, né? O que é o Comercial Sanfili, lá em Itambé, aqui em Itambé, Bahia, né? Fica a 500 km aqui de Salvador. E meio que eu consegui, nesse período lá, aprender demais, cara, né? Logo quando eu cheguei, que eu pedi essa oportunidade, né, ao proprietário, ele me deu essa primeira oportunidade como auxiliar de entrega, e aí já foi logo ali um contato, né? Eu saía com o motorista para a rua para fazer entrega, a gente chegava ali, pegava 10 notinhas, saía para a rua, voltava, carregava novamente, e por aí foi. E aí eu fui tomando gosto pela coisa, mas eu sempre fui, assim, muito esforçado, né, e quando eu vi que eu estava ali como auxiliar de entrega, eu já queria algo a mais, né, e ali fui galgando, fui me destacando no dia a dia, fui correndo atrás, né, e com o passar do tempo surgiu uma oportunidade para me tirar, né, férias de um repositor, isso já foi na parte do mercado, e aí eu já fui para lá, né, tirei essas férias dele do período de um mês, e, né, fui ali fazendo toda a parte de reposição de estoque, né, de pegar o produto que acabou ali na prateleira, retornar novamente, e fazer todo esse processo, e, né, fui ali galgando, galgando, e comecei. Surgiu uma oportunidade na época para conferente, né, já lá nessa mesma empresa. A gente sabe que os comércios são um pouco mais pequenos, né? A gente chega ali com a nota, faz toda aquela conferência. Na época não era nem sistema ainda, né? A gente fazia a conferência ali manual por nota. E já comecei a ter esse primeiro contato ali com motoristas que chegavam para fazer entrega também, fazer todo o processo de conferência, chamando ali item por item, que é o que a gente fala ali, né? O cara crachá. E aí, fui me desenvolvendo cada vez mais, né? Claro que sempre também fazendo cursos, né? Ali estudando. Nesse momento ainda estava concluindo ensino médio. Então, foi um momento, né? Muito interessante para mim. Basicamente, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E comecei trabalhando, né? Lá no Comercial Sanfili. Passei esse período de conferente, fiquei bastante tempo. E tive, assim, algumas oportunidades de ter muito contato com clientes, né? De um tempo depois fazer toda a parte de controle de entregas com os motoristas. Eu era responsável ali por recepcionar as vendas do dia e soltar para os motoristas no dia subsequente. Então, meio que eu comecei a ter esse contato direto com a logística, né? Era cliente ligando, Matheus, minha entrega tá atrasada, e ali a gente corria atrás, passava para o motorista, ligava, fazia aquele rastreio. Claro que era em um momento que não era como hoje, né? Que tem tanta tecnologia, que tem vários softwares aí que ajudam, né, a gente na gestão, mas ali já foi o meu primeiro contato. O mundo era outro, realmente. Mas já foi um contato que eu consegui enxergar ali, né, toda essa dinâmica que a gente sabe do dia a dia, de resolução de problemas, porque logística, ela consiste nisso, né? Uma hora ou outra chega um probleminha para resolver e a gente foi correndo atrás. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com pessoas muito boas, né, que me ajudavam demais, me orientava. A gente passou por alguns processos nessa mesma empresa de auditorias, né, fez balanços, então eu tive um contato, assim, muito novo já com tudo isso, né, com essa parte de logística. E foi até com material para construção. E foi onde eu aprendi demais. Fiquei lá pelo período de 4 anos, Tarcísio, né? Entrei lá como auxiliar de entrega, fui repositor, né? Trabalhei um período ali, como eu te falei, né? Sendo responsável por toda a parte de entregas, né? Que era vendida no dia subsequente, eu que soltava para os motoristas, delegava a roteirização, claro que ainda manual, né? Como eu estou dizendo, e fui me destacando. Fiquei lá esse período de 4 anos, cara, e foi, assim, fantástico, foi uma base muito interessante, eu consegui aprender, me desenvolver demais, né? Saindo de uma parte de que era distribuidora de gás e vim para, de fato, tendo o primeiro contato com logística. E foi muito interessante. E não parou por aí, né? Um certo dia eu recebi uma proposta para trabalhar em outro material para construção, né? De um proprietário também, um supermercado muito famoso lá da cidade, e ele trabalhava também nessa mesma divisão. Cidade pequena, geralmente o cara mexe ali com comércio de supermercado, mas também tem essa linha de esse segmento de construção. E ele me fez uma proposta para trabalhar de comprador. Como eu já tinha uma bagagem muito boa nessa parte de material para construção, ele me fez uma proposta para trabalhar como comprador.
né, e eu gostava demais daquela parte de cotação, de você chamar ali 5 vendedores e sentar com os caras e discutir preço, né, e marcar um dia ali bacana para bater esse papo. E comecei, fiquei um período lá, né, de 1 ano, foi um período curto como comprador, mas eu consegui, né, entender toda essa parte de ruptura, de estoque de segurança, e tudo isso ainda muito novo. Né, então, eu já tinha esse contato já com os clientes, com os fornecedores, com vendedores, e aí fui, né, me desenvolvendo em todo esse período. E aí, né, onde de fato eu já fui para a logística, foi basicamente um pouquinho depois da pandemia. Logo depois da pandemia, né, eu iniciei na Cabral e Souza, né, que é uma empresa, na verdade, uma das maiores aqui da Bahia, no segmento de distribuição de alimentos, doces, bebidas. Né, a gente hoje é maior. E eu iniciei na Cabral e Souza como estoquista, né, que foi o meu primeiro contato, de fato, ali com o WMS, né, com o coletor de dados, com toda a parte ali de movimentação interna de produtos. E eu entrei, né, como estoquista na Cabral e Souza em um período muito, né, interessante para aprender, que foi ali quase no final de ano, o pessoal estava saindo de férias coletivas, então dava para aprender muita coisa bacana. E aí, né, eu comecei como estoquista, fiquei um período ali trabalhando como separador, logo quando a gente chegou, teve ali toda a parte de treinamento, né, a separação ali via picking, então olha que bacana, né, eu já comecei a ter de fato contato com a separação via WMS, né, com toda a parte ali de ordem de serviço, muito cedo, e nessa época já era convocação ativa, eu me lembro que quando eu entrei estava nessa transição, porque geralmente a separação era ali, você entrava no coletor e selecionava o pedido, e a gente estava migrando para a convocação ativa, no WMS. E aí eu iniciei esse período de estoquista, cara, e foi assim uma escola, né, que eu tenho muito a agradecer, por toda essa base que a empresa, querendo ou não, me oportunizou, me deu essa oportunidade, eu consegui, né, gradativamente lá dentro, e crescendo. Comecei de estoquista, Tarcísio, eu me lembro, né, quando eu falo com os amigos, a gente discute muito sobre isso ainda, e comecei, né, como separador ali, batendo minhas metas diárias, sempre trabalhando com muito foco, né, eu sempre fui muito focado, a questão do meu celular eu já deixava ali no vestiário, eu ia trabalhar ali já focado no resultado, eu ia já para bater minha meta dia, que era 400 apanhe, já ia com aquele objetivo, e todos os dias eu conseguia. Fui trabalhando, quando chegou ali no meado de dezembro, eu acho que eu entrei lá, salvo engano, em setembro, quando foi no final de dezembro, o pessoal saiu de férias, e a gente estava fazendo toda essa parte de mudança de produtos de picking, né, estava fazendo as mudanças, fazendo aquele trabalho ali de redimensionamento, que é muito importante, né, dentro de um CD, pegando ali os produtos com curva A, curva B, curva C, fazendo ali as movimentações de picking, para ajudar na questão do abastecimento, fazendo todo esse trabalho de redimensionamento. E aí eu já comecei a ter esse contato, né, de entender ali a parte de estrutura, entender toda essa parte operacional, e aí fiquei nesse período de estoquista por um tempo, aí uma hora ou outra, né, algum conferente ali, por algum motivo, tinha que se ausentar da empresa, e aí o encarregado na época, Ronaldo, cara bacana demais, me ajudou demais no início da minha carreira, me convidava ali, Matheus, amanhã fulano não vai estar aqui na empresa por alguma particularidade, você consegue vir amanhã fazer um carregamento de um veículo aqui? E ali eu já ia, porque eu sempre fui muito desenrolado, e já tive muito contato com produtos antes, então o meu que eu já tinha uma facilidade. E aí, cara, eu ia para a operação na minha folga ali, né, para aprender, para chegar lá, pegar os romaneiros, fazer os carregamentos do carro com a equipe, e fui me desenvolvendo, né, como conferente. E aí eu lembro que surgiu uma oportunidade, Tarcísio, para fazer um curso de operador de empilhadeira, né, a empresa disponibilizou o curso lá de operador de empilhadeira, e aí o meu amigo, na época, né, Bruno Alexandre, um abraço, hoje ele é gerente também, trabalhou comigo como coordenador na época, no CD de Itabuna, que eu vou falar mais a seguir, mas ele me botou pilha ali, Matheusão, faz o curso, vai ser bom, vai ser bacana. Ele era operador de empilhadeira na época, e aí, de fato, eu decidi fazer o curso de operador de empilhadeira. Então, tive contato com empilhadeira também. Hoje eu falo, né, nas operações pessoal, eu falo, não, aqui, meu amigo, eu não passo, né, se for para subir uma carreta que chegar a armazenar, a gente armazena. Então, eu consegui ter o contato com a empilhadeira. Então, assim, cara, foi uma escola, né, a Cabral e Souza, ela foi uma escola para mim, ainda estou falando dessa parte operacional, né, eu consegui ter contato ali com redimensionamento, com produto, com separação via WMS, conferência, aprendi também essa parte de empilhadeira, né, eu me tornei um operador, fiz curso, não cheguei a atuar ali de forma contínua na função, né, porque depois eu fui promovido para auxiliar administrativo, mas eu consegui ter todo esse contato. Então, né, onde de fato iniciei já com esse contato com o WMS foi na Cabral e Souza, né, como eu disse, e aí trabalhei esse período, né, de 7 meses, ali na parte operacional, né, todo o processo de descarga também, já cai para dentro de carreta, já para descarregar com a equipe, né, encostava a carreta lá e a gente jogava duro, descarregava, formava os pallets, e aí, né, eu já almejava uma oportunidade, na verdade. E aí eu me lembro que, às vezes, a palavra tem poder, eu falo sempre sobre isso, né, isso no finalzinho de ano, a gente sabe que a equipe ali, né, no piso operacional, a galera sempre bate essa resenha, e eu me lembro que o gerente, né, Arthur, né, grande abraço, que hoje é o diretor de supply, é meu diretor, na verdade, ele me chamou, aí me falou, chama Matheus para mim, por favor, ele falou para um colega, cara, eu já fui gelado, eu falei, cara, o que eu fiz de errado, bicho? Já pensei que era alguma coisa, né, e na minha cabeça estava tudo certo, quando ele me chamou lá, ele falou, Matheus, vou te ensinar aqui a fazer um corte de um produto, se não tiver o produto lá no pico, o pessoal vai te orientar, isso vai ter uma rotina do Intor, a 1743 ali, que você vai lá, coloca o código da OS, faz o corte, acho que você deve, né, e aí,
Ele foi lá, me instruiu ali como era o processo. Eu sempre tive uma facilidade, tá, assim, muito, assim, tranquila para me aprender. Eu, tipo assim, eu pego as coisas rapidinho. Ele foi lá, me instruiu. Cara, então não acredita que eu consegui fazer o corte. Eu lembro que teve uns 2 cortes ainda na operação no período que eu estava à noite, porque tava a galera toda de férias, né? Só tinha mais os novatos nesse período. E eu fui lá, fiz o corte essas 2 vezes, e o pessoal começou a bater resenha. Falou, daqui a um tempo você vai ser promovido, você vai estar lá, na cadeira do... Cara, e realmente, velho, A aconteceu. palavra tem poder. Tem poder, cara. E realmente aconteceu, né? E passou, assim, negócio de mais 2 meses, né? Eu sempre correndo atrás, sempre indo com muito objetivo. É o que eu falo, a gente não pode fazer todo dia o feijão com arroz. É o que eu falo, né, muito com minha equipe, a gente conversa muito, mesmo com pouca idade, mas a gente consegue viver muita coisa no dia a dia, a gente vai aprendendo, né? Sem dúvida. Eu falo o tempo todo, eu falo, a gente não pode se acomodar, querer ali todo dia fazer o básico, porque o básico, né, a gente é pago para fazer, basicamente, cara. Para chegar ali e fazer o básico, então a gente tem que buscar mais, querer aprender mais, ser curioso, perguntar, isso ajuda demais e contribui. E aí, com pouco tempo, né, o meu gerente me chamou, né, eu não me esqueço do que ele me disse até hoje, ele falou, Matheus, a gente vê aí que tem muitas pessoas, né, mas nesse momento atual a gente olhou para a equipe, enxerga e entende que você é uma das pessoas que se dedica mais, que corre atrás, e assim, eu tenho uma oportunidade aqui, cara, e essa oportunidade foi a que me ajudou demais, que foi da forma que eu comecei, basicamente. Ele falou, estou com a oportunidade aqui para trabalhar com lançamento de despesas, devolução e cadastro de produto. Cara, e o cadastro de produtos, basicamente, ele é tudo a base de um produto, desde a hora que ele entra, que ele é comprado, até a hora da expedição. Então, você meio que tem que ter esse discernimento ali. E aí, cara, eu aceitei a proposta, né? Eu me lembro que foi um momento, assim, muito, eu fiquei muito feliz, cara, demais, que eu já tinha vontade ali de trabalhar, né, com essa parte administrativa. E deu certo. Ele fez essa proposta, tá? Assim, ele foi onde, de fato, cara, eu consegui me Decolou. desenrolar. Isso, aí eu caí para dentro do negócio. Aí, do nada, dominei devolução, dominei cadastro de produtos, né, aprendi todos esses processos, e o cadastro de produto, qual é a base que ele traz? Né, quando você recebe um produto ali que você vai fazer o cadastro, você tem que colocar a descrição correta, gramatura, porque tudo isso influencia lá na ponta, né, influencia na hora da separação, o código de barra tem que estar certo para o separador, chega lá e bipar e dá tudo certo, então envolve toda essa cadeia ali, né, de WMS e de cadastro. E aí, né, fui me dedicando a cada dia, fui correndo atrás, e foi um período, assim, de muito aprendizado, né? Eu tive essa oportunidade, que eu acho que é muito importante também, de ter pessoas, né, que também orienta, que também instrui, que também o que sabe, ele transmite ali no dia a dia, né, no ambiente, e contribuiu demais. E com isso, né, eu comecei ali como fazendo trabalho administrativo, cadastro de produto, devolução, trabalhando ali com lançamento de despesas também. Aí a gente tinha algumas lojas, né, na matriz, e aí a gente tinha que fazer o atendimento dessas lojas, e aí comecei a aprender também ali a parte de transferência, era o colega que fazia, mas eu sentava com ele uma hora ou outra ali. E aí, Marcos, era Marcos na época, posso ficar com você hoje para me ver como que faz o processo de transferência? Ele falou, pode. Ia lá e entendi o processo de transferência, né? Tinha hora que tinha que gerar um abastecimento, não era minha função, mas eu colava nas pessoas que faziam ali, acompanhava, via como que era. Cara, isso de fato, né? Eu fui tentando crescer gradativamente em todos os pontos, e o que eu podia aprender, Tarcísio, eu aprendia, cara. Eu nunca me dissócio para isso, né? E isso foi me fazendo cada vez mais crescer, cada vez mais pegar responsabilidade, e a gente foi, né, cada vez mais crescendo, né? De alguma forma ali eu fui cada vez mais crescendo, fui aprendendo, e chegou um tempo, cara, que né, eu já estava muito, assim, com um relacionamento muito bacana dentro da empresa, essa demanda que eu tinha era uma demanda que eu já falava é minha, e né, nunca fui assim um cara para ser cobrado pela gestão, sempre entreguei ali dentro do que eu podia, claro, e também ali com eficiência, assertividade e rapidez. E foi um momento assim muito interessante. E isso ainda falando da parte administrativa, né? Que é bem muito muito longo. Amigo, é só o começo, tá? É só o começo. A trajetória do Matheus é um negócio inspirador. É absurdo. Vê, se liga nisso. O cara começou fazendo entrega de motocicleta, tu tem noção do que é isso? Hoje o cara é gerente, cara, com 26 anos tocando uma operação. Então, assim, tá só começando. Vamos junto, vamos continuar aqui nosso bate-papo, né, com Matheus Souza. Cara, então assim, pô, baita trajetória, Matheus, o teu começo, bastante inspirador. Curioso, né? A gente já tem conversado sobre isso, mas faz muito tempo. Experiência no segmento de material de construção também. Sim. Então, estamos em casa, né? A gente entende as dores aí das operações de material de construção. Sim. E aí tem uma coisa que é interessante, cara. Aí as pessoas que não sabem, né? Eu e o Matheus, a gente já conversa há muito tempo. Você só trabalhou todas. A primeira, quanto tempo você está, né, na Cabral Souza? Quanto tempo você está nela? 5 anos, faz esse mês 5 agora, anos. aniversário. Olha aí, ainda mais é um episódio de aniversário. Sim, Esses 5 anos que você está na Cabral Souza, uma unidade só ou rodou outras? Como é que é aí a história do Matheus em relação às experiências nas diversas unidades aí do grupo? Pronto, perfeito. Eu assumi a operação, né, a Cabral Souza hoje ela tem 4 unidades, ela é situada aí, né, em 4 pontos da Bahia. A gente tem uma unidade em Itabuna, que foi a unidade, né, que eu assumi, basicamente foi a implementação do zero, é uma operação que a gente começou, né, com nada ali na estrutura, a gente chegou, né, fez toda a parte de
montou equipes, toda a parte de motoristas, toda a parte de veículos, toda a parte de estrutura administrativa, né, foi uma operação que a gente pegou do zero, foi meu primeiro desafio como gerente. Foi, né, um período, Tarcísio, de aprendizado também. Depois, né, eu fui transferido para a unidade de Barreiras, né, no oeste da Bahia, trabalhei lá um período de 1 ano, e aí depois, num certo momento, eu vim visitar a família, passei em Vitória da Conquista no CD, fiquei lá, trabalhei um dia, trabalhei 2, trabalhei uma semana, aí o patrão fez uma proposta para ficar em Vitória da Conquista, fiquei durante 7 meses, basicamente, lá, e depois fui transferido para Simões Filho, né, que é o nosso CD aqui em Salvador, e estou aqui já há 4 meses. Então, rodei aí as 4 unidades aí da empresa. Caramba, então, Itabuna, Barreiras, Vitória da Conquista e Simões Filho, que é Salvador, né? Isso. Caramba, já rodou todas. E assim, Matheus, o que tu, pegando um gancho ainda que você falou, né, de ter chegado à gerência, se tivesse alguém ouvindo agora e tu tivesse que dizer assim, é como o famoso, a ligação vai cair, ou o cara vai correr, vai pegar um trem, ou tá os dois, cada um num carro, no sinal, o sinal vai abrir, tu vai dar um recado para ele vai ouvir e vai embora. Então, assim, o que é que, de bate pronto assim, vem na tua cabeça, ao te perguntar sobre o que tu acredita que foi mais relevante para tu, com 26 anos, já tá num cargo de gerência, só para confirmar, a tua primeira gerência foi aos 22 anos. Isso que foi. E tu hoje tem 26, então tu é gerente há 4 anos. Isso. E aí, dentro dessa linha que eu te falei, de assim, bate pronto, o que é que vem na tua cabeça, Tarcísio? Não tem uma fórmula mágica, não tem um fator só, é uma coletânea de fatores, mas tu, Tarcísio, eu acho que isso aqui pesou. O que é que tu diria que pode ter pesado para tu ter se tornado gerente de logística com menos de 25 anos, cara? Cara, acredito que o primeiro ponto é proatividade. Eu acredito que todo gestor, toda companhia, ela vai, de fato, observar as pessoas ali que é proativo, né, que traz soluções, né, que também busca ali no dia a dia, né, se dedicar, ter foco, né, e também gostar de resolver problemas, né, e ter ali uma certa resiliência e ter aquele pensamento ali de trabalhar, né, sempre querendo aprender mais, né, acho que o que eu deixo sempre, né, para minha equipe, o que a gente conversa é isso, é sempre querer aprender mais, é ser curioso, é ter vontade, né, a vontade que eu digo é aquela vontade de aprender, de querer, né, de chegar ali, não saber como faz, mas ir no YouTube, se dedicar, fazer um curso, né, buscar um network com alguém que já sabe ali, cara, eu quero aprender isso aqui, como que faz, né, eu acho que a vontade e a proatividade é um dos pontos mais cruciais, e o que não pode faltar é a disponibilidade, que é o mais importante. Rapaz, você está aumentando a minha responsabilidade, porque eu vou ter que emitir certificado desse jeito. É só um vídeo no YouTube, mas vai terminar tendo que entregar certificado, porque vai valer uma formação, né? Ou um curso rápido. Porque a gente está falando aqui em uma resposta muito objetiva, a gente está ouvindo você falar de proatividade. Eu estou anotando, tá? Proatividade. Resolver problemas, querer aprender mais, se dedicar, se capacitar, rede de relacionamento, network e disponibilidade. Cara, se a gente fosse abordar cada tema desse aqui, a gente já ia ter, né, muito pano para manga, e eu acredito que vem um filme aí na tua cabeça, né, de ter passado todas essas experiências. Né? Claro. E, né, quando a gente fala, né, em tudo isso aí é o que resume no dia a dia, porque a gente sabe que aparecem os problemas, né, vai ter momentos ali que você vai ter que ter resiliência, né, ser uma pessoa de um relacionamento bacana para se relacionar com as pessoas, né, porque quando a gente fala de gestão, a gente sabe que vai trabalhar com a liderança de pessoas, né, no dia a dia, com muito relacionamento, então, eu acho que isso aí consiste nesse passo para a gente estar buscando ali o crescimento profissional, dentro de qualquer organização. Bacana você falar, Matheus, sobre liderança. É um ponto que vem à cabeça, assim, você, com tão pouca idade, sendo gerente, eu não sei, mas eu tenho quase certeza, que nessa tua primeira liderança e nessa tua primeira gerência, com tão pouca idade, é quase certo que tinha gente mais velha do que você na equipe. Claro, então, como é que foi para você, e talvez, não sei se seria possível falar também, como é que foi para as pessoas, né? Primeiro para você, como é que foi liderar pessoas com mais idade, com mais experiência? Como é que tu parou assim, dizer, caramba, agora eu sou gerente, vou assumir esse negócio e tem gente mais velha do que eu? Como é que tu poderia descrever assim, o sentimento, como é que foi? Pronto. Tarcísio, na verdade, no início, né, não foi tão fácil, como a gente falou, por isso que eu falei resiliência, a gente precisa ter muita resiliência, porque nem todo mundo aceita, nem todo mundo respeita, e basicamente, por ser muito jovem, né, a gente vê que não é tão comum hoje, né, no segmento, a gente vê pessoas aí com menos de 30 anos assumindo cargo de gerência, né, casos assim, muito esporádicos, e, cara, no começo ali teve dificuldade, sim, né, essas dificuldades existiram, inclusive eu tive que passar por isso, né, porque as pessoas, por não conhecer a trajetória, era uma aposta também da companhia, né, em mim. Então, eu tive certas dificuldades e eu percebia que uma hora ou outra ali, né, você chamava um motorista ali, por exemplo, um cara de 50 anos, para dar um feedback, em alguns momentos até positivos, né, e a gente enxergava ali que
né, tinha meio que uma resistência, então eu passei realmente por esse processo. Eu tinha pessoas lá que tinham, né, 35 anos, 40 anos, 45 anos, que já tinha muito tempo ali já de casa que eu digo assim, no sentido de trajetória, né, dentro do segmento. Então, passar por isso aí foi um momento de resiliência, de entender que tudo tem um tempo correto, né, a gente não consegue conquistar o respeito e o espaço assim tão rápido, né, é uma construção gradativa e, graças a Deus, com muito trabalho, muita resiliência e buscando cada vez mais, né, conhecimento, eu consegui passar por essa etapa. Mas foi um momento que eu tive que ter muito apoio também do meu gestor, né, do meu diretor na época, eu consultava demais ele, falava, cara, eu dei um feedback aqui, foi dessa forma, ele me conduzia e, né, eu consegui avançar com esse tema. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Essa foto que você está na foto de fundo, essa foto tu achou no Google, fez ela no chat GPT, tu baixou ela no Canva. Que CD é esse aí? CD na América do Norte, nos Estados Unidos, no Japão? Que CD é esse? Vou até sair daqui para você dar uma olhada. Boa, Esse aqui boa. é o CD nosso lá de Barreiras, né? O CD do Oeste da Bahia. É um CD, né, que hoje é uma operação enxuta, né? O Paulo, que é o gerente lá, tá com o OTIF lá batendo 96%. O cara tá entregando um belo trabalho. Né, foi um CD que eu tive a oportunidade, né, de trabalhar também, e esse ponto aí, né, que eu até gosto de mostrar sempre, eu levo essa foto sempre para as reuniões, que eu digo, velho, o CD, né, tem que estar organizado, tem que estar ali limpo, e a gente tem que ver assim, de fato, falar, cara, que CD organizado, tudo no cantinho, nada no chão, né, mas é um CD nosso, cara, é uma operação que eu tive a oportunidade de trabalhar durante um ano. E essa foto aí, tem várias outras, só andava desse jeito ali o dia todo. Uma hora ou outra tinha uma coisinha, a gente ia lá, corrigia, mas é um CD aí próprio da empresa, realmente. E tu gerenciou essa operação? Isso. Eu fiquei lá o período de um ano, né, que foi após eu sair de Itabuna e quando eu fui transferido para Barreiras, eu assumi essa operação de Barreiras. A Barreiras é o que você falou, que é lá no oeste da Bahia, já perto de Brasília, de Isso, Goiás, Tocantins ali, já é bem mais próximo, né, a gente Rapaz, fazia o atendimento. eu sou ignorante em geografia, porque eu não tinha me ligado, porque alguma cidade na Bahia, o cara vai estar, e você falou que está mais perto de Brasília do que Salvador, né? Isso, quando eu estava em Quando você Barreiras, falou, realmente. para mim foi um choque, porque como o meu norte, da minha referência aqui em Pernambuco, Brasília eu entendo como um negócio do outro lado do país, cara, assim, extremamente distante. Mas aí quando você fala de Barreiras, você estava numa ligação, eu lembro a gente conversando. Sim. Estou aqui acho que 2 horas, se não me engano, de Brasília. Assim, bugou agora. O cara está na Bahia, está mais perto de Brasília, então assim, bem extremo oeste da Bahia. A Bahia é um país, aproximadamente. Né? Isso, cara, muito grande. É aproximadamente 500 quilômetros de Barreiras a Brasília. A Brasília, olha para isso. Cara, eu queria conversar contigo agora sobre um negócio chamado WMS. O homem tem pouca experiência em WMS. Eu queria te ouvir, cara, como é que foi o processo de participar da implantação do WMS. Então, eu sei que você já chegou no grupo, né, na Cabral e Souza, já tendo vivência, já, como você falou, né, já trabalhando com vocação ativa, já tendo rotina de separação com WMS. Mas como é que foi assim, do zero, implantar um WMS? Como é que foi essa experiência? Cara, foi uma experiência incrível, né? Isso, basicamente, o do zero foi no CD de Itabuna. Eu tive outra oportunidade que eu vou contar à frente, mas, assim, para mim foi fantástico, né? A gente criar ali, fazer toda a parte de criação de endereços, né? Depois começar ali, iniciando todo o processo ali de abastecimento de picking, de armazenamento, né? Eu tive também aí uma contribuição muito grande, né? De Márcio Jalon, que é o nosso analista pleno hoje da empresa. O cara é fera demais, é fantástico. E aí, né, ele já tinha uma bagagem de ter implementado nas outras unidades. Quando chegou lá, eu colei do lado e falei, não, eu quero participar desse negócio aqui, quero entender como funciona. E aí, não, Matheusão, é dessa forma aqui, vamos por aqui. E aí a gente começou a criar endereços, depois começou a colar as etiquetas ali, né? E foi, assim, fantástico. Eu acredito que hoje um CD sem um WMS, eu fico imaginando como que os caras conseguem trabalhar, bicho. E tem muito CD hoje que os caras trabalham sem WMS, né? Muito. Né? E aí, Tarcísio, no decorrer disso tudo, cara, aí foi outro momento muito importante, inclusive, né, a gente trabalhava com o WMS da TOTS, da Intop, durante um tempo a gente migrou, faz basicamente um ano e 2 meses já, e quando eu estava na operação de Barreiras, a gente migrou para o WMS Expert, o WMS de Fortaleza, né, não sei se você já ouviu falar. Conheço. Então, e aí a gente trabalhava com separação paletizada na época, né, e a gente estava migrando para separação por pedido, né, e aí a gente implementou esse processo lá em Barreiras, né, então para mim, cara, foi fantástico participar de toda a parte ali, né, junto com os desenvolvedores, junto também com o TI, né, toda a parte de estrutura do WMS, né, claro que o WMS já tinha lá, a empresa já tinha ali a base já de como funcionava, mas eu participei da parte de estruturação, de treinamento com a equipe, né, a gente começou a rodar um processo que não rodava, que foi a separação por pedido, ali etiquetando por volume, né, todos os pedidos. Então, eu tive esses 2 contatos, e o contato com a WMS Expert basicamente me ajudou demais. Eu comecei a ter ênfase ali realmente na área, né, já troquei muitas ideias com os desenvolvedores, e isso, né, contribuiu demais para o aprendizado, né, sobre WMS. Contribuiu muito.
Eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da WMS Expert, Isso. Trava-Língua, lá em Sim, Fortaleza, sim. o Joaquim, o pessoal teve a oportunidade de conhecer através de uma ponte que o Marcondes fez, terminou me apresentando lá o pessoal. Rapaz, e aí você falou sobre o aprendizado, né, de implantar um WMS. Você chegou a trabalhar em alguma operação que não era WMS e depois passou a ser? Ou todas que Cara, você chegou não, já era? realmente já tinha. Toda já rodava já o Já tinha, né? WMS. Ou alguma que abriu Isso, do isso. zero e já abriu implantando já, né? Isso, que foi a de Itabuna. E a outra foi uma migração, basicamente, que a gente estava, né, com o WMS da Intel e a gente migrou para o WMS Expert, que são em Barreiras. Né? Então, meio que ali a gente teve que criar toda a parte de etiqueta né, de porta-pallet, fazer todo o processo ali de estruturação com a equipe. Né? A gente trabalhava com convocação ativa e mudou para multipedidos. Né? Então, meio que fez essa reviravolta aí e a gente conseguiu, de fato, entender toda essa parte. Né, de Rapaz, eu abastecimento de acho. piquen. Foi Fica à vontade. bacana, cara. Não, fica Foi bacana. à vontade, desculpa. E com tudo isso, Tarcísio, né, a gente basicamente conseguiu, né, desenvolver um bom trabalho. Hoje o WMS já está 100% maturado já em todas as operações nossas. A gente foi trocando de forma gradativa, mudou primeiro em Barreiras, depois mudou, né, aqui em Salvador, depois mudou por último em Itabuna, mudou em Vitória da Conquista e foi fazendo essas mudanças gradativas nas operações, foi virando, né, e hoje, graças a Deus, deu muito certo. A gente está hoje com a separação muito eficaz, a gente conseguiu também otimizar muita questão de custos e cada vez mais a gente vem melhorando aí na questão da operação com essa implantação. Né? Foi uma implantação muito benéfica para os resultados. Ô, Matheus, frequentemente tem gente chegando aqui, gente nova no canal e gente nova na logística. Então, algumas coisas que a gente vai falando, e fica à vontade, tá? Eu que faço esse papel, não se preocupe com isso não. Mas tem algumas coisas que talvez as pessoas que estão assistindo a gente não saibam o que é. Por exemplo, convocação ativa. Fala pra gente o que é que pode ser explicado, o que é que pode ser entendido para quem está assistindo a gente, o que é convocação ativa no WMS. Convocação ativa, né, nada mais é do que a separação cai direta para o usuário, né, o que a gente chama aqui, em alguns momentos, a mesa, né, que é o pessoal do administrativo, faz a geração do pedido, automaticamente já cai lá no coletor de dados, né, a ordem de serviço ali para ser executada. Né, uma vez que eu trabalho diferente disso, por exemplo, hoje como multipedido, né, o separador, né, o estoquista entra lá na tela de coletor na separação, e ele mesmo que basicamente escolhe o pedido que ele quer separar ali, os pedidos ficam disponíveis. E a convocação ativa, ela é ali um direcionamento mais da mesa, da parte administrativa ao gerar. Então, meio que, né, tem essa diferença. Eu mesmo, né, eu gostava demais de trabalhar com convocação ativa, porque a gente conseguia ali processar, falava, não, vou processar aqui só a cidades tal. Já vai cair lá automaticamente já para o pessoal fazer todo o processo de separação. Então, meio que é um processo mais automático, né? O operador em si não tem muito acesso ali a decidir qual é o pedido que ele vai separar naquele momento, e a convocação ativa, ela, né, ela dá esse poder ali para a mesa para gerenciar toda a parte ali, a partir da geração do pedido, né, das ordens de serviço. Muito bacana, muito bacana. Convocação ativa, o ganho de produtividade é absurdo, porque ele evita nesse deslocamento, como você falou aí, por exemplo, na mesa. Então, vamos para o modelo antigo, sei lá, ou sem convocação ativa. Ele termina o pedido, ele tem que voltar lá, dizer, ó, terminei, me dê outro. Aí, muitas vezes, a etiquetazinha com código de barra, que ele pipa e vai começar a trabalhar. Então, Isso. no caso desse, ele vai no checkout, deixa o produto, na tela dele já está próximo, já vai, já separa. Às vezes, a gente pode até pensar, não, mas a gente está falando de segundos, de 1 minuto, 2, 3. Multiplica isso vezes a quantidade de separadores, vezes a quantidade de pedidos, vezes um ano. É incalculável. É incalculável. Não dá para fazer essa conta. Isso. Na verdade, quando você entende, você faz, não vou nem calcular, não tem que ter convocação ativa. Assim, tem que ter, não. Justifica demais, né, a convocação ativa. Claro. Cara, ainda falando sobre WMS, como eu disse, vai ser difícil sair desse tema, porque realmente é um tema maravilhoso. Você falou aí sobre o OTIF, sobre indicadores, uma coisa que também a gente vai abordar. Se você está assistindo aqui, fica aí, tem um papo ainda muito bacana sobre muito tema prático, mão na massa. Com todo respeito a livro, tem vários aqui, ó, com todo respeito à academia, faculdade, né, academia que eu digo é universidade, mas aqui é prático. É hora da gente olhar para esse CD aí, ver que ele não é do Google, nem do ChatGPT, é do CD da operação dele, que ele tem um orgulho danado de mostrar. Então, vai ter muito papo ainda de prática de operação. E aproveitando, né, Matheus, só um break aqui, Pô, você chegou até aqui, um conteúdo desse, você não deixou um like, você não se inscreveu no canal, veio porque o Matheus convidou, o Matheus mandou o link, você chegou por aqui, ainda não se inscreveu, se inscreve aí, porque tem vários outros conteúdos para a gente compartilhar, para você assistir aqui, a gente compartilha aqui no canal, tá? Ô, Matheus, continuando, na verdade, falando aí sobre o WMS, cara, WMS é extraordinário, é maravilhoso, mas
Não é simples manter um WMS rodando, não é simples manter a privacidade, não é simples manter a disciplina da equipe. Eu já tive a oportunidade de chegar em empresas que já tinham WMS, já tive a oportunidade de chegar em empresas que a gente implantou do zero o CD e o WMS. Então, talvez a principal dificuldade seja a disciplina, né? Da operação, da movimentação física com a movimentação sistema. Tu concorda? O que é que tu incrementa? Qual é a tua visão da dificuldade de, mesmo tendo o WMS, quais são as dificuldades que tem para poder manter uma operação redonda fisicamente, como está nessa tua foto aí, e também em relação ao sistema? Cara, eu acho que você falou uma palavra muito importante, que é disciplina, né? Hoje, basicamente, as maiores dificuldades, adversidades das operações é basicamente disciplina de processo, né? A gente fazer todo o POP ali do procedimento operacional padrão, por exemplo, para uma separação, para um abastecimento de picking, e não ter esse acompanhamento ali contínuo, né, dos líderes. Eu acredito que, né, uma equipe bem engajada e disciplinada é o primeiro passo para a gente conseguir manter ali, né, as conversas entre gerencial e o estoque endereçado, né? Até aqui mesmo, né, na operação aqui que eu atuo hoje, a gente encontra ali uma hora ou outra alguma dificuldade referente, né, a esse procedimento ali padrão, né? Por exemplo, o processo operacional ali, digamos que o processo de devolução. Acho que hoje a devolução, basicamente, uma vez que ela existe, ela é um dos vilões, dos ofensores ali do estoque, né? Por exemplo, tem alguns casos, Tarcísio, que a gente desenha ali o processo de devolução, ao retornar a mercadoria, faz todo o processo de conferência, no ato do armazenamento você tem que bipar na etiqueta, por exemplo, bipar no endereço de PIC, tudo certinho, e qualquer momento que é feito de uma forma diferente disso, né, a gente acaba ali, em algum momento, desviando ali o foco, né, e também o objetivo fim do WMS, que é exatamente, é você chegar em um produto, fazer a consulta, ir lá no endereço e tá tudo batendo certinho. Então, essa dificuldade que existe hoje nas operações é exatamente a palavra que você falou. Acho que a disciplina no processo é eficaz demais, cara, para a gente conseguir manter uma operação enxuta, uma operação ali com acuracidade legal. E é isso. Acredito que a disciplina no processo ali, nos processos em si, desde o recebimento, a separação, né, a toda a parte ali de armazenamento e abastecimento, ela tem que estar rodando ali, né, com total supervisão e o engajamento da equipe, para executar os processos da forma correta. Caramba, a gente confessa assim, né? Tudo aqui, obviamente, é experiência, compartilhando um pouquinho de prática, mas a gente sabe que não é fácil. Não Realmente, é fácil. Realmente. É um trabalho que a gente gosta, é a nossa missão, é o que a gente escolheu, mas pô, a gente se desenvolve, todas as coisas que você falou antes, de resiliência, de estar junto do time, mas assim, não é fácil, não é fácil. A gente manter a curiosidade de um estoque, de endereço, conseguir a disciplina da equipe. E hoje a gente tem uma época que é ainda mais difícil. Não estamos com ninguém de muita idade aqui, mas a gente já tem um pouquinho de estrada. E sabe que hoje é ainda mais difícil com a quantidade de distração que tem. É celular, uma rede social. Então é muita coisa que termina distraindo. A gente sabe que tem operações que o cara dentro do celular entra, sem dúvida. Sim. Mas aí também é uma oportunidade, na verdade, é o espaço para gerar oportunidade para quem quer se destacar, né, cara? Para quem quer dizer, não, peraí, vou seguir esse processo à risca, vou fazer a separação com a maior produtividade possível, vou fazer esse POP que o Matheus acabou de falar, vou fazer ele à risca, né? E aí quem termina seguindo isso cria uma carreira, cara, na linha do que você criou, né? Muito do que a gente está falando aqui, você é um baita exemplo, porque você fez. Né? E aí está com 26 anos, gerenciando há 4 anos já, né? Exatamente, e é isso, Tarcísio. Eu acho que o desafio maior hoje, né, das operações é isso, cara, é a disciplina da equipe ali, né, estar muito próximo da equipe, é ter pessoas muito engajadas ali na linha de frente, na liderança, para fazer com que o processo ocorra da maneira correta, porque qualquer desvio, né, qualquer falha no processo ali, de fato, você vai ter problemas aí, né, com seu estoque endereçado, com sua acuracidade de estoque, né. As avarias também, ali no dia a dia, ela é muito importante estar sendo dimensionada da forma correta, sendo endereçada ali e tratada. Então, é uma cadeia ali, né, uma engrenagem dentro do processo que deve ser feito ali à risca. É o que eu digo o tempo todo para a equipe: disciplina no processo. Se a gente estabeleceu que o processo é para ser realizado dessa forma, vamos acompanhar, vamos estar próximo do time, vamos estar fazendo aquele overview ali, né, diário na operação e acompanhar. Bacana. Ô, Matheus, tu falou sobre OTIF. Para quem não está assistindo a gente, para quem não está ligado nesse tema, que está aqui assistindo a gente, OTIF é comprimido ou é em gotas? Cara, fala para quem está assistindo a gente o que é OTIF. O OTIF, Tarcísio, hoje, né, eu sou guiado por OTIF, a gente implementou basicamente esses indicadores recentemente, né, na operação,
tem uma média aí já de 8 meses. E o que a gente começou a enxergar depois que a gente implementou? Depois que a gente começou a medir, a gente viu ali onde estão os ofensores, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer para ter uma operação cada vez mais enxuta, porque é o que meu patrão fala o tempo todo, quem não mede, não gerencia. E realmente é verdade. Eu acredito que o indicador, cara, ele é a base de qualquer operação, de qualquer organização. A gente precisa ter indicadores, a gente precisa estar acompanhando ali diariamente, entendendo o que eu posso fazer aqui para melhorar, onde eu posso influenciar no custo do resultado, para a gente conseguir, né, cada vez mais otimizar custos, fazer um atendimento de excelência lá na ponta para o cliente, que eu acho que é a base, né, de quem trabalha no segmento de distribuição, é saber que o pedido tem que chegar lá completo, né, que a ruptura ela vai influenciar e ele não vai ser o pedido perfeito. Né? O OTIF, ele é constituído aí pelo on-time e o in-full, né? O in-full aí quer dizer que é o pedido completo, é você comprar 20 livros desse aí, tá? E chegar aos 20 lá no cliente no tempo certo, né? E também chegar completo. Então, o on-time, ele consiste exatamente em o pedido no tempo certo ali, né? Trabalhar ali, por exemplo, a gente aqui dentro de Salvador trabalha com D+1, é o cliente comprar hoje e amanhã está lá já recebendo sua mercadoria. Então, o OTIF, ele consegue aí, né, te entregar, né, de forma resumida, toda a parte onde você precisa melhorar e onde você precisa também, né, de alguma forma influenciar, né, tanto da parte financeira, da parte estratégica, a parte ali também de atendimento, como eu falei, a parte ali também que abrange mais a cadeia de suprimentos ali de ruptura, de pedido com corte. Então, o OTIF, ele traz, né, para o gestor da operação e para a companhia, né, o poder da tomada de decisão inteligente, de falar hoje o que está me complicando aqui é o infu, é a minha ruptura, então vou bater aonde na ruptura, eu vou entender ali na minha operação o que eu posso fazer para diminuir a ruptura, o compras agora vai ter que trabalhar mais focado nessa linha, nesse fornecedor. Então, o on-time é o quê? É porque o pedido caiu hoje, no dia 12, né, e o pedido pelo cadastro que está para ser entregue amanhã, mas por conta do financeiro que liberou esse pedido já após o horário de corte, o pedido não foi entregue, então ele já dá a crítica para você. Então, cara, é fundamental, né? Eu acredito que o OTIF, a partir do momento que você abre ali o detalhamento, você consegue ver tudo, né? Esse pedido aqui não foi entregue porque no prazo foi por conta de uma liberação, foi porque o roteirizador esqueceu e não colocou na montagem de carga, se passou, então, é fantástico. Fantástico. E a gente está tendo ganhos, Tarcísio, significativos depois que a gente começou a medir, cara. O OTIF está trazendo para a gente aqui uma revolução na área, né? A empresa passou a ter outro nível de serviço a partir do momento que a gente começou a medir pelo OTIF. Cara, ouvir alguém falar de OTIF passa um filme assim, e eu acho que é um filme da mesma história que você está vivendo, porque você pegar o número e dizer, ó, e aí se você entendeu, se você está assistindo, entendeu? Só reforçando, o OTIF é o cálculo do prazo que você combinou com o cliente e você atendeu, e o pedido está completo. Como ele falou aqui, você tem 20 livros desses daqui, está entregando, se você entregou os 20 correto, a descrição correta, tudo certinho, então bateu 100%. Se tu entregou no prazo que tu combinou com ele, 100%. Então você vai fazer um cruzamento desse cálculo e vai dar lá o teu percentual de OTIF dentro do volume de todas as entregas. Então, quando você não está com esse número bom, aí você vai analisar, opa, o que é que está puxando para baixo? É o meu on-time? Ou seja, o meu prazo, eu estou combinando e não estou cumprindo, isso puxa para baixo. Não, mas eu entrego completo. Entrego ok, sim, mas tu está entregando atrasado. Quando chega lá, não tem falta, varia, sobra, não tem nada. Não tem inversão, tá tudo certinho. Os 20 livros que o Matheus falou chegaram. Mas chegou 2 dias depois do prazo. Então, o on-time não cumpriu, o info cumpriu. Aí você, opa, então meu problema é prazo. Aí você vai para agregado, você vai para otimizar processo, para roteirizador. Cara, isso é maravilhoso, porque você aprende demais. Aprende demais. Muito. Demais, parabéns, cara, parabéns. É uma experiência gigantesca. Isso, demais. E aí, cara, ultimamente a gente está conseguindo ter ganhos, como eu disse, né? A gente hoje consegue analisar o pedido desde a hora que ele entra na operação até a hora lá da ponta, no momento que o cliente recebe. Então, é toda uma rastreabilidade. Hoje eu analiso diariamente. Na hora que eu vejo lá um pedido com crítica, não bateu o OTIF, eu já venho ali, já identifico, já converso com o time, o que aconteceu, e a gente já cria, né, uma ação ali para aquele problema não se repetir novamente, que é o mais importante. É não errar 2 vezes. Então, se você está assistindo e ainda não sabe o que é OTIF, pesquisa, mergulha. Se na tua operação já tem, mas tu nunca se ligou, tenta entender. Cara, faz toda a diferença. Aprender OTIF faz toda a diferença. Mas, Tarcísio, esse negócio de número, de indicador, de cálculo, não é para mim. Então, cara, assim, sua carreira vai ser limitada. Sua carreira vai ser limitada. Se você não está propenso a entender indicadores, você pode crescer na sua carreira? Claro, pode. Existem vários caminhos, não existe uma regra, uma fórmula exata. Mas um dos caminhos é você ter aptidão com indicadores. E entre eles, o OTIF. Matheus, falando de indicadores, cara, além de OTIF, quais outros indicadores assim você diz, cara, eu não posso deixar de fazer. Eu achei bacana que você falou, eu chego, opa, bom dia, tudo bem, como vai? Só um minutinho, vou ver aqui como é que tá o OTIF. Então é uma das primeiras coisas que você vê. Quais os outros indicadores que você monitora na tua operação, além do OTIF? Cara, hoje, além do OTIF, né, que a gente vai mais na parte estratégica, eu
olho demais, Tarcísio, o indicador de produtividade, que é de fato a performance, né? Todo o ranking ali de separação do dia anterior, né? Todo o ranking ali também da parte de conferência, basicamente, o indicador, né, muito importante também é o de performance, né? O de produtividade, é você olhar ali, seus 50 colaboradores, quem é o que ele hoje produziu 50% a menos do que o outro, o que você vai fazer para influenciar como gestor, para amanhã aquele cara tá produzindo tão bem também, né? Então, o indicador de performance, cara, ele é crucial, né? Às cegas não tem como ficar. A operação, ela roda, mas quando você tem dados ali para tomar decisão, para aplicar um feedback no colaborador e falou, cara, ontem você só produziu isso aqui, o que está acontecendo? Seu colega ali produziu 2 vezes mais que você. Então, meio que você consegue ter sua equipe performando cada vez mais. Então, eu não abro mão do indicador de performance. O indicador de devolução também é muito importante, né? Você saber como que está essa questão dos números, quantos pedidos você está faturando, mas quantos você está devolvendo, porque devolução é um problema crônico de qualquer operação e acredito que toda operação tem. Então, o indicador de devolução também, cara, é fundamental. A gente precisa estar de olho, precisa estar acompanhando. E o indicador de corte também, são vários, né? Tem que estar na linha, tem que estar na unha. Rapaz, eu não vou quebrar não é quebrar protocolo que eu vou fazer. Esse é Tarcísio. Quem me conhece, a gente já fala há muito tempo, né, você, mas quem me conhece pessoalmente, sabe, eu sou um cara extremamente espontâneo, leve, falo com a melhor das intenções, tento ajudar. E eu vou dizer uma coisa assim, cara, o quebrar o protocolo seria dizer o seguinte, cara, eu te perguntei aqui, porque tu que está conversando, tô digitando, serve de roteiro para fazer a pergunta em cima da pergunta, da tua resposta, por aí vai. Sim. Quando eu te pergunto sobre quais indicadores você utiliza na operação além do OTIF, você fala de produtividade, performance, ranking de separação, conferência, chamar pessoas para conversar, devolução, corte de pedidos e outros. Cara, passa um filme, eu vendo gestores de operação, com quem eu aprendi, com quem depois eu passei a fazer, mas eu não passo um filme meu, eu passo um filme desses gestores, os caras cobrando, os caras fazendo reunião, orientando, dizendo, pô, isso é importante, papapá e tal. Só que eu estou acostumado a esses caras que eu estou falando ter 48, ter 55, ter 42 anos de idade. Eu estou falando de um cara de 26. Sim, sim. Esse cara que está usando essas expressões aqui de produtividade, performance, ranking de separação, conferência, chamar o cara para conversar, o que é que você está, dificuldade, e ouvir o cara, sentir, saber o que é que está acontecendo com ele. A gente está ouvindo o cara falar isso, esse cara tem 26 anos, velho. Então, assim, quando eu falo em quebrar o protocolo, é mais no sentido de, cara, parabéns pela sua trajetória, cara. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo que você vem construindo. Às vezes a gente se preocupa, a gente ser humano se preocupa muito com o que falta, com o que ainda tem que aprender, com o que ainda tem que fazer, com o que ainda tem que conquistar. Quando a gente erra, putz, o nível de cobrança lá em cima com a gente mesmo. Mas muitas vezes a gente para, e não é para se conformar com isso, nem você nem ninguém, óbvio, tenho certeza que não é o caso, de parar e dizer, peraí, pô, eu já construiu uma história bacana e a sua história é maravilhosa, cara. A sua história está assim, em público aqui, gravado, mais uma vez, que eu já lhe disse. Tanto é que, ao saber dessa tua história, eu disse, cara, vamos bater o papo, vamos gravar e vamos incentivar outras pessoas para fazer uma história parecida. Então, cara, parabéns pela sua trajetória. É absurdo a gente tá tendo um tipo de conversa desse com um cara de 26 anos em 2025. Que, cara, se a gente for atrás da média da galera de 26 anos, com todo respeito quem tá assistindo e tem 26 anos, sim, a galera tá em outra pegada, cara, tá em outra pegada. Então, parabéns. Realmente, Tarcísio. Realmente, Tarcísio, eu tive várias oportunidades, como eu falei, eu cheguei em 3 operações, né, que eu cheguei em operações complexas, né, com um time ali com produção muito baixa, né, inclusive agora mesmo, recentemente, a gente tinha uma média aí de separação, né, de 130 pedidos ali dia, né, depois que a gente reestruturou, já a gente está separando 300 pedidos em um dia, isso é performance, né, isso é cobrança, é acompanhamento, é treinamento também, que a gente investe muito, eu dedico meu tempo muito em treinar minha equipe, em estar próximo, em dar feedback ali individual, em conversar com a equipe, e a gente consegue, cara, extrair, né, da equipe ali o melhor, né, com a liderança ali assertiva. Eu acredito, cara, eu acredito. Totalmente. Rapaz, tem muita coisa. É uma pena que a gente não pode passar aqui, sei lá, 5 horas, 6 horas. Sim, né? sim. Tem outras coisas para fazer, né, Matheus? Claro, claro. Tem outras coisas. A gente está gravando aqui uma sexta-feira, 9h55, no momento que a gente está falando aqui. E o Matheus, super gentil. Eu falei com o Matheus ontem. Mas a gente já vem conversando há muito tempo, né, Matheus? Eu falei com o Matheus ontem, na verdade, você está assistindo isso aqui bem para frente. Eu falei um dia antes, não, dois, a gente falou na quarta. Ele falou, e aí, sexta? Eu falei, não, fechou, sexta, tamo junto. E aí tá aqui agora, batendo esse papo maravilhoso. Rapaz, eu não vou para o encerramento, não, mas, como aproveitando o gancho aí que a gente falou, de muita gente de 26 anos está em outra pegada e tal, naquela linha que eu falei de, o recado tem que ser rápido, não que você tenha que usar palavras curtas, fica à vontade de usar o tempo que você quiser. Mas para a galera que está com 26 anos, que está com 29, com 40, mas que está... Eu quase que todos os convidados aqui, eu faço essa pergunta, para quem está assim, muito tempo na mesma função,
o cara, sei lá, é conferente na empresa, sai, vai para outra, mas é conferente, que vai para outra, mas é conferente, ou operador de pilha dele, como você foi. O que é que você diria assim, cara, apesar de todo o começo que você falou, que você fez, mas um conselho que você daria assim, cara, você faz isso, ou tenta ver isso, para sair dessa função que você está há muito tempo. E se fosse hoje, se agora Matheus agora é um cara que está na função há 5 anos, há 6 anos na mesma função e não consegue sair, não consegue ser promovido. O que é que você diria para esse Matheus hoje? Cara, eu acho que o primeiro ponto, acho que ouvir é muito importante, né? Eu sempre fiz isso, eu sempre pedi feedback para minha liderança. Eu acho que o feedback, ele é muito importante para a gente conseguir crescer e evoluir onde a gente precisa. Eu já recebi vários, né? E eu cresci muito por conta disso. Eu sempre perguntava para o meu gestor, cara, o que você acha que eu devo melhorar nesse momento? Ele, gestão de pessoas, Matheus, eu acho que você precisa melhorar. Eu ia lá, cara, e desbugelava um curso, 2, ia ali no Sebrae, fazia outro, né, ia aqui no YouTube um dia parado, colocava lá, minha maior dificuldade era aquela, eu ia lá e colocava e, né, me dedicava. Então, eu consegui ir aprendendo e galgando exatamente com isso. Então, eu acredito que um dos pontos, tem hora que o cara tá ali há 3 anos como um separador, como conferente, mas assim, é a pergunta que eu faço o tempo todo e que eu acho que fica. O que eu faço de diferente para me ser promovido, para a empresa olhar para mim, para o gestor olhar para mim, né, para o coordenador operacional que está comigo ali no dia a dia falar, não, Matheus é desenrolado, Matheus merece uma promoção, Matheus eu vejo que ele pega as coisas fácil, né, acho que relacionamento é muito importante, como eu falei desde antes, eu acho que a comunicação, né, o relacionamento ali no dia a dia com os colegas de trabalho, e é isso, assim, eu acho que é buscar feedbacks, cara, é ver onde, né, a gente pode melhorar, como eu disse, eu acho que o feedback ele é muito importante, geralmente, né, quem está à frente ali da operação, um colega, ou até mesmo o líder, você chegar, bater um papo, pedir um feedback, ver onde você pode melhorar, porque eu não posso estar todos os dias fazendo feijão com arroz, porque o feijão com arroz basicamente todo mundo faz, né? Então eu tenho que buscar fazer algo diferente, me destacar, ser um cara pontual, a pontualidade ela é muito importante, ter disponibilidade sempre que necessário, eu acho que também contribui demais, ser uma pessoa, né, proativa, como eu falei, não esperar pedir para fazer, né, ter ali aquela iniciativa de ver uma coisa e ir lá resolver, né, ter aquela iniciativa de ajudar, de servir também é muito importante. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Eu acredito que, uma vez que a gente permanece ali estacionado, estagnado em alguma coisa, a gente precisa enxergar ou buscar algo para sair daquele lugar e fazer o diferencial. Né? Como eu falei, o básico, infelizmente, a gente não vai conseguir ser enxergado ali de alguma forma. Tem que querer mais, se entregar ao processo e buscar. Né? Bacana, você falou logo no começo, eu achei extraordinária essa frase. Ela eu repetindo ela agora, pode quem está ouvindo assim, achar e soar um pouco como óbvia, mas é de uma profundidade gigantesca essa frase que você falou logo no começo. Eu escrevi ela agora, eu escrevi ela na hora, e você falou agora, eu me lembrei. O básico a gente já é pago para fazer. Então, assim, eu não lembro de ter escutado essa frase, tá? Eu não lembro. Ela parece ser óbvia, mas essa construção, essa lógica dessa frase, eu não lembro de ter escutado. O básico a gente já é pago para fazer. E ela tem uma profundidade gigantesca, porque, assim, quando você diz o básico a gente já é pago para fazer, tá querendo dizer o seguinte: se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar recebendo o que você está recebendo e você vai continuar onde você está. Tá tudo bem se for uma opção sua, né? Se é uma opção do profissional. Mas se você quer mais, cara, o básico não vai dar. Só o básico vai dar. Então, assim, achei essa tua frase extraordinária e é maravilhosa. Eu teria 2 temas aqui para a gente abordar e ir para o final, Matheus, infelizmente, porque é um papo que tá agradabilíssimo e eu passaria muito mais tempo aqui com todo o prazer do mundo, pode ter certeza. E por mais que a gente entreviste, cara, pode ter certeza, e eu acho que isso talvez seja até óbvio, a gente aprende muito, cara. Aprende muito. Um papo desse com você, com essa trajetória. Eu aprendo pra caramba. É motivacional, porque você diz, cara, olha a trajetória desse cara. Vamos pra cima, vamos fazer também. Acredite nisso, cara, isso é verdade. Você falou sobre um dos indicadores, corte. Né? Corte, para quem nunca ouviu essa expressão, vendi, fui processar o produto, né, separar e expedir ele, fui processar para entregar para o cliente e não tem. Ou porque avariou e não baixou, ou porque tem divergência de estoque, ou porque está dizendo que azul chega lá é verde. E aí era esse o ponto que eu queria entender contigo. Quais são, falando sobre controle de estoque, quais são as rotinas? Quando eu digo rotina, não é de sistema, é de trabalho do dia a dia. Quais são as formas? Como é que o Matheus faz controle de estoque para evitar exatamente isso que a gente falou antes, o corte, ou seja, vender e não conseguir entregar? Cara, o corte, né, ele é um vilão aí hoje das operações, e hoje se consiste aí em auditorias, né, eu acredito que as auditorias semanais, ela precisa ser realizada com frequência, né, inclusive hoje a gente já conseguiu bater corte sério em vários meses, uma hora ou outra acontece alguma coisa ali, e tudo se resume, cara, em processo. Eu acho que qualquer operação de logística, a gente que fala a mesma língua, ou os colegas aí sabem que processo ele se resume aí no dia a dia, né, nosso. Por exemplo, meu CEO, ele usa um termo muito interessante e realmente, ele fala, se eu comprei 1.000 caixas, cara, e eu vendi 950, 50 vai ter que estar no endereço. Então, assim, não tem como, né, hoje eu chegar lá, se eu vendi as 950 e as 50 não estiver. Então,
qual é os vilões? Por exemplo, eu acho que o cuidado no recebimento ele é muito importante, né? Essa conferência afinada, eu acredito que o conferente, eu falo o tempo todo que ele é a porta de entrada da operação e a de saída também. Então, esse cuidado na conferência ele é muito importante, ele é crucial. O conferente tem que ter total condição para conferir o pallet, se tiver dúvida, algum tipo de dúvida ali, rebater, ter todo esse cuidado ali na hora da conferência, porque o produto não some do nada, né? Ele não desaparece ali sem algum tipo de movimentação inadequada. Então, Tarcísio, eu acredito que o corte, né, hoje no dia a dia, nas operações, principalmente a gente aqui, a gente consiste ali em muitas auditorias, né? Essas auditorias são feitas semanais. Claro que a gente também tem ali algumas táticas de puxar os produtos que giram mais, os produtos que têm pouco estoque, né? Os produtos ali que a gente sabe que tem uma movimentação bem grande, os produtos curva A, a gente faz esse tipo de auditoria semanal. E hoje, né, a gente consegue ver que qualquer falha hoje que tem de corte ou alguma coisa, a gente consegue identificar a causa raiz, que é o que eu falo o tempo todo. É muito importante eu saber o causador, o fator gerador ali do problema, né? Consiste aí no dia a dia nosso aqui em auditorias, né? A gente não abre mão dessa auditoria semanal, a gente hoje faz balanço também trimestral, né? 3 em 3 meses a gente tem o balanço, exatamente para estar medindo, só que o balanço é como a gente fala, o balanço ele é o resumo ali, né, do que foi realizado durante esse período aí de 3 meses, mas o que vai fazer seu estoque bater 100% ali é no dia a dia você está acompanhando, né, tá próximo da conferência, a sua equipe de conferentes também ser bem preparada, estar treinadas, porque essa movimentação, ela, lá na ponta, né, ela faz total sentido aí, ter as pessoas prontas e preparadas para executar o processo. Nada melhor do que falar com quem faz, né, rapaz? Porque isso que você fala de fazer inventário com certa frequência, que o estoque está baixo. Cara, estoque abaixo de 12 unidades, a chance de ter divergência é gigantesca, porque é o rapatacho, né? Lá naquele, os finalzinhos, às vezes, é 5 mil unidades. O salto tem 12. Então, cara, para essas 12 estar lá, tem que estar muito ligado, senão você chega lá não tem nada, imagina, 12. E aí vai vir dependendo do valor que a gente estiver falando, uma fortuna, né? 12 unidades. Cara, fala um pouquinho da Cabral e Souza, fala um pouquinho da empresa, o porte, as operações, a região que vocês atendem, o segmento. Você já falou mais ou menos da distribuição que vocês fazem, mas fala um pouco aqui para quem não conhece. Apresenta um pouquinho aí o número que você puder falar, se não puder falar em número, mas em porte, abrangência, caminhões, operação de distribuição própria ou terceirizada, o que você puder, apresenta para a gente. Fala um pouquinho sobre a Cabral e Souza. A Cabral e Souza hoje é uma empresa que tem mais de 47 anos no mercado, né, uma empresa aí, né, bastante consolidada. A gente hoje distribui as principais marcas aqui na Bahia, a gente trabalha com Mondelez, né, com PepsiCo, com Nissin, né, a gente, além disso também, a gente está situado, como eu falei no início, de forma estratégica, né, em 4 pontos da Bahia aí, né, Sudoeste, Norte, Sul, Extremo Sul da Bahia também, atendendo ali toda aquela região de Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus, vamos até lá no norte também, toda a região sudoeste, e aqui em Salvador também, atendendo toda a região de Salvador, aqui, capital e região metropolitana. Né, a Cabral aí, ela tem, né, hoje está com mais de 900 colaboradores no geral, né, nem só na parte de logística, claro, mas no geral. É uma empresa aí que vem crescendo a cada dia, uma empresa que dá muita oportunidade, né, ela acredita muito na prata da casa, que é o que a gente fala aqui, é uma empresa ali que aposta, que acredita, que dá condição, que apoia, que está próximo. E é uma empresa, Tarcísio, que, né, é muito reconhecida aqui na Bahia, muito grande, cara, é uma empresa que cada vez mais vem crescendo, né? Tanto que a gente expandiu em menos de 3 anos, você já abriu 3 filiais, né? Basicamente, de 2020 para cá, abriu Barreiras, abriu Itabuna, Salvador, e a gente vem cada vez mais crescendo. É uma empresa de total credibilidade hoje aqui no nosso estado. Como é que é Trabalhamos. Não, pode falar. A gente hoje trabalha no segmento aí de bebidas, doces, alimentos, trabalhamos também com a linha PET, né? A gente tem aí, né, mais de 1.000 SKU hoje, muito mais. E cada vez mais, Tarcísio, né, eu acredito, né, na Cabral e Souza, cada vez mais eu me dedico, cara, e só gratidão aí por toda a trajetória, por toda a oportunidade aí que foi, né, concedida, para a gente conseguir crescer, e eu tenho vários colegas aí que eu tive a oportunidade também de trabalhar, né, que trabalhava comigo como coordenador, virou gerente, tinha outros que entrou como auxiliar administrativo, virou analista, outros que entraram como estoquista ali, e hoje ocupa cargo de liderança, então para mim é muito, muito gratificante, né, fazer parte dessa companhia. Meu amigo, eu só para não perder a oportunidade, pode ter certeza que é bacana estar numa empresa que dá oportunidade, que você tem condição de crescimento, mas obviamente é muito mérito seu também, né, cara, da trajetória, da dedicação, tudo que a gente falou até aqui agora, ou que a gente falou até aqui nesse papo. A distribuição é própria, frota, vocês terceirizam, é mista? Não, hoje a gente trabalha com frota própria. Hoje é frota própria. A questão de terceiros, assim, hoje basicamente não acontece muito, é muito pouco, só em algum caso ali mesmo é emergencial, mas hoje é frota própria, né? Em todas as unidades nossas aí a gente tem os veículos, tem a equipe de motorista também de transporte, né, bem preparada, muito bem treinada. Muito bacana, muito bacana. Meu amigo, eu
estou muito feliz com esse bate-papo, que a gente conseguiu finalmente conciliar as agendas, né? A gente já Sim. nessa paquera aí há muito tempo, e aí finalmente conseguimos. Eu quero de verdade resumir esse papo aqui em 2 palavras, e depois os comentários dessas 2 palavras. Gratidão e parabéns. A gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade integral, sem restrição. Vocês podem conversar, está tudo certo. E segundo, parabenizar mais uma vez a sua trajetória, a referência que você é. Bacana que a gente está conseguindo digitalizar isso, ou seja, tornar um vídeo, né, para servir de inspiração para outras pessoas. Eu não estou falando aqui para ganhar like, nem comentário, nem engajamento, mas o Matheus, a gente conversou, ele vai ficar ligado. Se você tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, ele está nos grupos da gente do WhatsApp, do Tema Corporativo, mas deixa aí uma pergunta, um comentário, parabéns, o que você achar, para interagir com o Matheus. Eu vou deixar as redes sociais dele aqui na descrição. Se não for o caso de interagir com ele aqui no vídeo, tá tudo certo, mas eu vou deixar a rede social dele. O telefone não, porque pode virar, né, pode gerar problema, mas na rede social lá ele filtra e vai interagindo com vocês. Mas, meu amigo, as 2 palavras são essas: gratidão e parabéns. Gratidão pelo seu tempo, parabéns pela sua trajetória. Eu já conheci muita gente com história muito bacana, mas a sua é um negócio absurdo. Então, meu amigo, muitíssimo obrigado. Deixe suas últimas palavras aí para quem está assistindo a gente. E muito feliz aí, muito obrigado de verdade por sua participação aqui com a gente. Perfeito, Tarcísio. Agradeço demais aí também, né, pelo convite, foi muito bacana. Acredito que, né, daqui para frente a gente vai ter outras oportunidades de estar nos falando no dia a dia. Você também é uma referência para mim, como eu já falei outras vezes. Inclusive, um dos primeiros cursos que eu comecei a fazer foi no tema corporativo, né? Então, cara, gratidão, gratidão. E acredito que, né, as pessoas que assistirem o vídeo aí, vai conhecer um pouco da trajetória, entender que sempre é possível, né? Acredito que o trabalho ele é construído aí no dia a dia, né? A gente trabalha firme, a gente vai ali pro dia a dia, faz o negócio acontecer, e é isso, cara. Eu acho que todos nós, né, tem capacidade, todos nós conseguem. A gente não nasce sabendo, mas a gente aprende uma vez que a gente tem vontade. Vontade e disponibilidade é o fator fundamental para a gente avançar e crescer, né, num ambiente corporativo e até na vida pessoal. Sem dúvida, meu amigo. Eu não explorei muito isso, assim, não entrei muito nesse tema, porque não é o objetivo, né? Mas, cara, você não tem noção do que é para mim. Eu vi assim, um dos primeiros cursos que eu fiz foi o seu. Isso é um baita entusiasmo, porque realmente o curso, acho que foi um analista de logística, né? Eu fiz analista de logística, fiz um de B2B, B2C também, né? Isso foi logo, né, bem atrás, e assim, cara, foi fantástico, eu consegui aprender muito, né? E aí eu venho aí já galgando aí, como eu te falei, eu sou um cara, eu estudo demais. Na hora que eu chego em casa aqui, eu abro o notebook, eu vou pro YouTube, eu faço um curso, eu corro atrás todos os dias, velho. Não vou parar por aqui, tô novo, tem muita lenha para queimar ainda aí, né? Só o começo. Tem muito chão. Meu amigo, de verdade, tamo junto, viu? Obrigadão aí, forte abraço para você, a gente vai se falando, até a próxima. Valeu, Tarcísio, abraço.